E aí, pessoal, preparados para a segunda aula? Nessa segunda aula, o Sérgio vai apresentar para a gente os diferentes tipos de aplicação da hipnose. Ele vai citar a hipnose de entretenimento, como a gente já sabe, mas vocês já sabem, né, que vai ter um módulo específico sobre isso, com outros professores que a gente vai estar passando para vocês. Mas fala aí para a gente, Sérgio, como é que foi essa segunda aula, como foi, É, né, explicar melhor isso. é interessante a gente entender que a hipnose não é uma coisa só, né? Existem vários sabores, eu gosto de dizer assim, existem vários sabores de hipnose e também existem vários tipos de aplicação. E a gente entendendo os tipos de hipnose, entendendo as aplicações possíveis, a gente tem maior entendimento na hora da gente for aplicar a própria hipnose. O intuito desse curso não é necessariamente a pessoa já sair aplicando tudo. Mas também ela já sair com uma base muito boa, que no momento que ela for praticar, ela vai conseguir praticar com segurança e também com segurança própria e segurança da pessoa que vai ser hipnotizada por ela. Exato, Sérgio. O Sérgio aborda também a questão dos riscos, né? Para você que está começando a hipnose, tem alguns riscos, sim, e ele vai abordar bastante sobre isso. Então, fiquem aí com a aula que está fantástica. Vamos agora falar sobre os tipos de hipnose, porque hipnose não é uma coisa tão simples de se definir, não. Essa vai ser uma aula rápida para vocês entenderem algumas aplicações da hipnose, que elas também são tipos de hipnose, sabores de hipnose. Presta atenção aqui em alguns tipos. Persuasão é um ato de hipnose, é um processo de hipnose. Através de técnicas e processos de persuasão que a gente vê muito comumente na área de vendas, na área de marketing também, a persuasão faz com que você mude a sua percepção sobre algo. Essa mudança da sua percepção por um momento sobre algo, fazendo você tomar outras atitudes em relação a isso, é um ato de hipnose. A persuasão é uma das grandes ferramentas que a gente utiliza na hipnose. Um outro sabor de hipnose é o que há o transe hipnótico, onde é um estado em que a gente pode, inclusive, ver, se certificar de que a pessoa está hipnotizada através de medições biológicas, do batimento cardíaco, da temperatura corporal, de mudanças de comportamento do seu organismo. Então a gente consegue, através do transe, a gente ter percepções fisiológicas da mudança da pessoa. Esse também é um tipo de hipnose. E esse, quando a gente fala de transe, o transe hipnótico, quando a gente fala de transes religiosos, de transes em catarses em grupos, não necessariamente, que nem atividades que a gente vê em palestras de coaching, em palestras motivacionais, a gente também pode considerar que é como se fosse um transe coletivo, e isso também é um estado hipnótico. Existe uma questão falada sobre os fenômenos hipnóticos. A gente vê muito os fenômenos hipnóticos na hipnose de entretenimento. A gente consegue aplicar esses mesmos fenômenos no processo terapêutico. A gente consegue aplicar. É claro que o uso é diferente. O objetivo não é fazer a pessoa rir, não é a pessoa se divertir, mas a gente usa esses fenômenos desse tipo. Eu vou falar mais detalhadamente, especificamente sobre os fenômenos, mas mudanças de percepção da realidade, do tipo percepção de tempo, percepção de temperatura, percepção de sensação, percepção de visão. São várias percepções que você consegue mudar, que a gente chama de fenômeno hipnótico. Agora, tem um processo que é muito utilizado em psicoterapias, que é o processo de fechar os olhos e imaginar algo, que na hipnose a gente chama de imaginação ativa ou visualização. Esse tipo de hipnose, esse processo, ele é usado por psicoterapeutas o tempo todo. Aquela coisa, fecha os olhos e imagina tal coisa. A diferença de você utilizar isso com e sem um contexto hipnótico é que você vai utilizar somente 10% do potencial que essa técnica vai ter. Se você colocar
A hipnose dentro, você usar 100% do potencial. O seu cliente vai ter mais resultados e percepções e insights porque está dentro de um contexto hipnótico. Vou pegar um exemplo da terapia cognitivo-comportamental de terceira geração, que tem um exemplo de que do dia perfeito. O psicoterapeuta pede para você fechar os olhos e imaginar como é que seria o dia perfeito, falando como é que seria de hora em hora até a hora de você dormir. Então entenda que a hipnose ela pode ser tanto utilizada com incremento de técnicas, ou fazer com que as técnicas que você já utiliza fiquem mais poderosas. A hipnose, ela transforma completamente qualquer psicoterapia. Agora, você já entendeu alguns tipos de hipnose, você já entende o que não é hipnose, alguns sabores de hipnose. Na próxima aula eu vou aprofundar um pouco mais sobre conceitos de hipnose. Antes de entender como hipnotizar, é importante a gente entender os conceitos, porque na hora que você for aplicar, você vai estar mais craque e mais entendendo o processo que você está passando. Na próxima aula, vamos falar sobre conceituação de hipnose.